Diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, quando nós falamos acerca do livro de Filipenses, nós estamos falando de uma carta que o próprio apóstolo Paulo escreveu quando estava preso. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele teve a sua história marcada por uma transformação radical. Porque inicialmente o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele era o perseguidor dos cristãos. Só que a história diz que indo pelo caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. E a partir dali, o Senhor começa a usar Paulo. E agora Paulo não é mais o que persegue, mas Paulo é aquele que agora é perseguido por conta da palavra, da mensagem, do chamado. Após a conversão de Paulo, ele se dedicou a pregar o Evangelho, liderando alguns movimentos cristãos. Também escreveu diversas epístolas no Novo Testamento. Só que quando a gente observa todo esse contexto, a gente precisa ir lá para o livro de Atos, que é onde tudo inicia, tudo se dá o início, tudo começa. O livro de Atos, ele conta a ascensão e a disseminação do cristianismo, começando em Jerusalém, na província judaica. Quando nós falamos da disseminação, do crescimento, porque de fato no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito, depois que o Espírito Santo desceu, e todos os irmãos que estavam reunidos foram cheios da presença do Senhor, eles receberam o auxílio, o apoio, a cooperação do Espírito Santo, assim para levar a mensagem, levar a palavra, fazer a obra do Senhor. E isso é muito evidente para a gente, porque eles estão pregando, eles estão levando a boa mensagem, eles estão em uma grande missão, e muitas almas têm se rendido ao Senhor. Muitas almas têm se arrependido e têm voltado aos caminhos do Senhor. Quando a gente observa essa grande missão evangelística em que Paulo, em que Pedro, em que outros irmãos estão fazendo, a gente vê que a igreja está se espalhando, a igreja está crescendo de uma forma absurda, porque além deles estarem pregando, eles estão sendo apoiados pelo Espírito. Eles estão apenas levando a mensagem, mas aquele que convencia o homem de todo pecado estava operando através deles. Então eles tinham esse auxílio.
A igreja estava crescendo, o povo estava crescendo. E a gente sabe que da mesma forma que tem algo crescendo, tem alguém tentando destruir o que está crescendo. Do mesmo jeito que tem algo avançando, tem alguém que fica irritado porque não quer ver o avanço. Mas, observando todo esse contexto e toda essa história, quando nós olhamos para o capítulo de número 16, que é o início da igreja de Filipos, é onde se dá o início, onde o apóstolo Paulo está em uma missão e recebe uma revelação de Deus. E Deus dá uma ordem para que ele passe para Macedônia, porque Deus precisava fazer algumas coisas. E ele obedece à voz de Deus. Ele dá ouvido à voz do Senhor. E a Bíblia diz no capítulo de número 16 e no versículo de número 13, que num dia comum, como eles sempre faziam, eles saíam para orar, eles saíam para buscar a presença do Senhor. Ali onde eles se ajuntaram à beira do rio, onde eles costumavam fazer oração, havia algumas mulheres, e eles acharam uma oportunidade de pregar a palavra. E eles estão pregando a palavra e o Espírito Santo está atuando com eles. E de fato, a gente vai observar que uma mulher chamada Lídia, uma mulher influente naquele lugar, uma mulher que era vendedora de púrpura, ela está servindo ao Senhor, ouvindo os servos do Senhor pregar. E a mensagem está tão boa, a mensagem está tão forte, é algo que confronta, e quem precisava ser convencido foi convencido, porque o Espírito Santo trabalhou, e o texto disse que ela decidiu se render ao Senhor, e naquele mesmo dia ela foi batizada. Então, depois de todo esse acontecimento, ela decide convidar Paulo para que Paulo fique hospedado em sua casa enquanto estivesse ali, para fazer a missão, para fazer a obra, para levar a mensagem do Senhor, para fazer o ide do Senhor ali. E dali daquele lugar que talvez as pessoas olhavam e não viam nada, não tinham esperança para nada, talvez em uma casa pequena, não sei, ou em uma casa grande, em um culto no lar, nasce-se a igreja de Filipos. Só que quando a gente chega no primeiro capítulo do livro de Filipenses, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aos irmãos que ele está muito feliz e que ele está dando graças ao Senhor por todas as vezes que ele lembra da igreja de Filipos, todas as vezes que é trazido à memória de Paulo, ou todas as vezes que Paulo recebe uma carta de Epafrodito, Paulo se alegra, porque os irmãos têm se ajuntado, os irmãos têm se dedicado para que a obra avançasse, e os irmãos também têm se dedicado para ajudar Paulo na obra missionária. Paulo estava preso em Roma quando recebe essas cartas, e isso a gente vai ver no livro de Atos, no capítulo de número 28, e o versículo 16, que o texto está dizendo bem assim: e logo quando chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte, com um soldado que o guardava. Quando Paulo escreveu a epístola aos Filipenses, ele estava preso, mas Paulo está dizendo: eu estou feliz,
Eu estou contente, porque mesmo na situação que eu estou, eu tenho recebido notícias de que a obra tem avançado, de que a obra tem prosseguido, de que a obra tem ido avante, de que vocês não têm temido e têm se reunido para que o nome do Senhor seja glorificado. Olha o que Paulo está dizendo no primeiro capítulo do livro de Filipenses, e o versículo de número 4: sempre com alegria em oração por vocês em todas as minhas súplicas. Paulo está dizendo: todas as vezes que eu me ajoelho para orar por vocês, eu oro com alegria. Eu oro com muita alegria, porque eu me lembro de como essa igreja nasceu. Eu me lembro de onde essa igreja saiu. Eu me lembro o que vocês enfrentaram para estarem de pé. Eu sei quais foram as guerras que vocês viveram. Eu sei que até tem alguns probleminhas. Isso é normal, porque em todo lugar tem problemas. Mas mesmo com as dificuldades de vocês, vocês têm se esforçado para que a obra não pare, para que a obra continue, para que a obra permaneça. Só que eu fiquei me perguntando o que é que Paulo está lembrando da igreja de Filipos. Qual é a lembrança que Paulo tem desta igreja? Qual é a lembrança que Paulo tem deste povo? O que está na mente de Paulo quando alguém fala do nome de Filipos ou da igreja de Filipos? Quando alguém fala da igreja de Filipos, o apóstolo lembra da irmã Lídia, que cedeu a sua casa para que ele se hospedasse, dali nasceu a igreja. Quando alguém fala da igreja de Filipos, Paulo lembra da menina que foi liberta daquele espírito de adivinha, e houve salvação naquele lugar. Quando alguém fala da igreja de Filipos, Paulo lembra da vez que eles libertaram essa menina e até foram presos por conta disso, mas mesmo preso, com todos os motivos para não adorar, para não orar, para não fazer nada, Paulo e Silas decidiram orar e louvar a Deus. E quando eles tomam essa atitude, essa posição, Deus manda um terremoto naquele lugar, e o terremoto foi tão forte que os alicerces se abalaram, e a cadeia de todos os presos foram soltas. Todos os presos têm liberdade porque as portas se abriram. Só que quando nós olhamos para o livro de Atos, no capítulo de número 16, as portas estão abertas. A Bíblia diz que o carcereiro assustado acorda, porque quando acorda, vê que as portas estão abertas, já prepara a espada, tira da bainha para tirar a própria vida. Só que quando o carcereiro levanta a espada, Paulo ou Silas, o texto não diz, mas diz que alguém gritou: não faça mal nenhum à tua vida, porque nós ainda estamos aqui. O que Paulo está lembrando? Paulo está lembrando que alguém quase perdeu a vida, mas por conta de permanecerem no momento que tiveram a oportunidade de fugir, a casa de alguém recebeu salvação. Eu quero entregar algo de Deus para a vida de alguém aqui nessa noite. Tem portas que se abrem, mas que não é escapatória. O céu está dizendo: permaneça. Tem caminhos que se abrem, que o céu está dizendo: não é para passar. Permaneça onde você está. Você não vai precisar sair fugido, você não vai precisar sair escondido. O céu está dizendo para alguém: enquanto você permanece, tem salvação para a casa de alguém. Glória! Glória a Jesus! Só que eu acho isso muito lindo.
Porque estão tentando parar a igreja de qualquer forma. Estão tentando calar a mensagem, parar a mensagem de qualquer jeito. Os irmãos estão se dedicando de todas as formas para que a palavra avance. E quando a gente lê o capítulo de número 12 do primeiro versículo, olha o que Paulo está dizendo. Eu quero que os irmãos saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Aí eu fiquei assustado com o que Paulo está dizendo. Porque se você observar, Paulo está preso. Só que Paulo estava em liberdade provisória. Naquela época não existia tornozeleira. Até deixaram Paulo fora da prisão, mas disseram para Paulo: olha, a gente vai colocar um segurança do seu lado, porque a gente quer saber aonde você anda, aonde você vai, o que você está fazendo. Tem alguém perseguindo Paulo, aonde Paulo vai tem alguém do lado. Mas Paulo está recebendo carta da igreja e dizendo: eu estou feliz, quase morri, fiquei preso, o barco afundou, sofri risco de vida, mas todas essas coisas que estão me acontecendo estão contribuindo para que o Evangelho avance. Paulo está dizendo: estão me perseguindo, estão me caluniando, estão tentando me matar, estão querendo acabar com o chamado, mas mal eles sabem que quanto mais eles lutam, mais o Evangelho avança, mais a palavra avança, mais eu vou pregar para alguém aqui nessa tarde. Eu não sei como foi que você chegou aqui, mas se tem algo tentando te impedir de avançar, não se preocupe, porque quanto mais tentam fazer com que você não avance, o céu está dizendo: eu estou te dando liberdade para avançar. Olha o que ele continua dizendo: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e todos os demais lugares. Paulo está dizendo: está todo mundo sabendo. Está todo mundo sabendo da minha história, o que está acontecendo comigo, o que eu enfrentei, o que eu passei. Todo mundo já sabe. Mas ele continua dizendo: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam em falar a palavra mais confidentemente, sem temor. Olha o que Paulo está dizendo. Todas as vezes que alguém tenta me parar, me calar, me perseguir, os irmãos sentem mais vontade, os irmãos se sentem mais confiantes de levar a palavra. Vocês não estão entendendo, mas tudo está contribuindo para que ele avance. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa vontade. É porque tem gente que aproveita o momento para ganhar um engajamento, para poder aparecer, para dizer que foi, para dizer que estava, para dizer que fez, ou apenas para mostrar o dom que tem. Mas Paulo está dizendo: até esses aí que estão fazendo não pela boa vontade, até eles estão contribuindo para que o Evangelho avance. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contentação, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho,
Coloca o versículo 18 do primeiro capítulo para mim. Mas quem importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo, ou me regozijarei ainda. Não sei se você ok, mas foi. É que você ainda não entendeu. O diabo usa as suas formas, os seus jeitos para tentar parar a igreja. O diabo investe, quando ele investe pesado para tentar calar a adoração dessa igreja. Para tentar calar a adoração deste povo. Para tentar parar o teu ministério. Para tentar parar o teu chamado. Para te fazer estacionar na caminhada. Só que o que Paulo está dizendo é: todas essas coisas que estão fazendo contra o Evangelho só está contribuindo para que o Evangelho avance. Só está contribuindo para que essa porta permaneça aberta. Só está contribuindo para que Deus salve a tua casa. Só está contribuindo para que Deus salve aquele teu filho rebelde. Às vezes você olha para a situação, para a afronta, para o processo, e você olha e diz: mas Deus, eu faço, eu busco, eu estou lá, eu oro, eu prego, e parece que cada vez mais que eu faço, o inimigo mais se levanta, a luta mais se levanta, o processo aumenta de nível. O céu está dizendo para alguém: só está contribuindo para que Deus trabalhe na tua história. De alguma forma o diabo vai tentar te parar. E quando eu falo de parar, eu não falo de coisas que estão acontecendo apenas agora, nos dias de hoje. Eu falo de coisas que já aconteceram lá atrás. Atos 7:55. Tentaram parar o irmão Estevão. Glória a Deus, aleluia. Alguém disse: agora eu paro ele. Alguém disse: agora pregue. Jogaram Estevão no meio da roda e disseram para ele: canta agora, faz agora. Todo mundo com a pedra na mão. Eu imagino a cena e alguém dizendo: vai, você não é o obreiro, você não é o cantor, você não é o pregador, faz agora. Só que enquanto Estevão está ameaçado de morte, 56, coloca para mim. Enquanto estão com a pedra na mão tentando calar Estevão, olha o que o texto está dizendo, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Alguém disse: eu vou matar, mas Estevão está olhando para o alto, porque é do alto que veio o meu socorro. Vou matar. Ó Estevão, eu sei de onde é que vem o meu socorro. E sobre a ameaça de morte o céu começa a abrir.
Ai, para alguém era o fim, para alguém era a morte, para alguém acabou, mas Estevão estava dizendo: o céu está aberto, o céu está aberto, o céu está aberto, o céu está aberto. Eu vou profetizar para alguém aqui nessa noite: o céu está aberto. Eu não sei qual foi a afronta que te fizeram. Eu não sei em qual área alguma pessoa tem te perseguido, mas eu quero te dizer que você tem um alvo, e o alvo é Ele. E enquanto você estiver olhando para o alvo, Ele está dizendo: o céu permanece aberto para te socorrer. O céu permanece aberto para te socorrer. Eu vim como boca de Deus para profetizar sobre a vida de alguém. Tem socorro para a tua casa, tem socorro para a tua vida, tem socorro para a tua alma. Você acha que foi só isso? Não, não foi só isso. Em Atos 16, tentaram parar o pastor Pedro, disseram: coloca ele na prisão. Hoje a gente não vai fazer nada porque é Páscoa, a gente não pode fazer muito movimento. Deixa ele preso com 4 quaternos de soldados. Eram 16 soldados, mais 4, eram 20. 2 que estavam do lado de fora da porta e 2 que estavam do lado de dentro, com o Pedro com os pés amarrados, as mãos atadas. Mas o texto diz: enquanto o pastor estava sendo guardado na prisão, a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. Herodes disse: eu vou matar. Prega agora, canta agora, faz agora, profetiza agora, evangeliza agora, vai. Mas existia um culto na casa da irmã Maria. A irmã Maria disse: vai ter culto 24/48. Vai ser consagração, vai ser culto tarde da bênção, vai ter culto de oração à noite. E não se preocupe não, porque também vai ter vigília. Era de manhã, era tarde, era noite, era de madrugada. E alguém dizendo: solta Pedro, liberta Pedro, solta Pedro, liberta Pedro, solta Pedro, liberta Pedro. Quando alguém não podia ir na consagração, alguém ia no culto à tarde e continuava orando: solta Pedro, liberta Pedro. Alguém, por conta dos afazeres, não conseguia ir à tarde porque trabalhava, mas conseguia ir no culto à noite e continuava a oração: solta Pedro, liberta Pedro, solta Pedro, liberta Pedro, solta Pedro. Alguém não conseguia ir no culto à noite porque trabalhava até tarde, mas de madrugada conseguia chegar, mas continuava a oração: solta Pedro, liberta Pedro, solta Pedro, liberta Pedro. Na agenda de Herodes já tinha data e horário para que Pedro fosse morto. Mas quando Herodes chegou na prisão, cadê Pedro? Cadê Pedro? Cadê Pedro? Cadê Pedro? Cadê Pedro? Pedro já estava no culto de ação de graças. Alguém estava com a agenda marcada, mas na agenda de Deus não tinha volta. Ai. Na agenda do homem é o fim. Ai. No horário para o homem não tem mais jeito. No horário do homem não adianta nem correr mais, que não tem solução. Mas o céu te trouxe aqui para te dizer: na agenda de Deus o funeral está cancelado. Ai. Na agenda de Deus o funeral está.
diga: aquele que começou é fiel para terminar. Só que não para aí, porque continuam tentando parar a igreja. Continuam tentando parar a igreja. Coloca para mim João 10:18. Alguém disse: agora a gente para. Alguém disse: agora a gente cala. Alguém até ousou em dizer: você não é o Cristo? Desce daí, prega agora, profetiza agora, cura agora, faz agora. Mas olha o que ele está dizendo em João 10:18: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Cristo está na cruz. Alguém disse: paramos. Acabou a mensagem. Eu quero ver a igreja avançar agora. Eu quero ver vocês prosseguirem agora. Eu quero ver vocês continuarem agora. No primeiro dia eles acharam que calaram ele. No segundo dia acharam que calaram ele. Só que o véu rasgou. Só que o véu rasgou. Alguém disse: eu parei. Maria foi no túmulo porque achou que tinham parado ele mesmo. Só que a Bíblia diz que quando Maria chega lá, cadê o meu mestre? Cadê Jesus? Onde colocaram Jesus? Aonde puseram o meu mestre? É porque alguém achou que tinha calado. É porque alguém achou que tinha matado. É porque alguém achou que tinha destruído. Mas na cruz ainda ele disse: Pai, está consumado. Tetelestai. Está concluído. Alguém está achando que colocando Jesus na cruz ia atrapalhar o projeto. Alguém achou que colocando Cristo na cruz ia atrapalhar a programação. Mal eles sabiam que só estavam contribuindo para que o evangelho avançasse. Alguém disse: agora acabou, mas ao terceiro dia, mas ao terceiro dia, mas ao terceiro dia, mas ao terceiro dia, eu vou pregar para a alma de alguém nessa noite. O teu Pai está te dizendo: essas coisas só estão cooperando para o teu bem. Ai,
Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Você às vezes começa umas obras por aí, até na tua casa, às vezes você tem um sonho tão grande de reformar, você até começa a reformar a casa, você até começa a construir a casa, mas às vezes falta alguma coisa e tem que parar a obra, porque não tem financiamento, não tem dinheiro, não tem de onde tirar. Mas com Ele não, Ele está dizendo: comigo não tem obra parada. Ai, eu vou profetizar aqui para a vida de alguém aqui nessa noite. Com Ele não tem obra parada. Com Ele não tem obra parada. Pode vir a fiscalização e dizer: vamos parar essa obra. Mas se Ele disse que Ele é fiel para começar, Ele também é fiel. Ele vai. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmãos. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. E eu posso dizer uma coisa para você: a obra que Ele começou em você não termina em você. Ai, eu vou pregar isso aqui para alguém. Tem alguém dizendo: vai ser só ela, vai ser só ele. Mas o céu está dizendo: não. A obra continua. A obra continua. A obra continua. Alguém olha para a tua casa e diz: ô coitada, ô coitadinho dele, só ele busca, só ela busca. Para você que é jovem, que os seus pais não são crentes, os meus pais não são crentes, e eu buscava o Senhor, minha avó me obrigava, os meus tios estão ali no fundo, minha avó me obrigava, irmãos, a ir para a igreja. Eu não queria ir quando era mais novo, mas minha avó obrigava a gente a ir para a igreja. Eu me lembro quantos cascudos eu levei do meu avô, porque a gente fazia questão de sentar nos primeiros bancos da igreja e ficar rindo dos irmãos. A gente ria, os irmãos iam cantar e a gente rachava o bico. O pastor ia pregar, o irmão ia pregar e a gente conversava, rachava o bico. E quantas vezes, irmãos, eu levava cascudo naquele culto e alguém olhava: esses meninos aí não tem jeito não, esses meninos não vão pra frente não, esses meninos vão continuar. E daqui a pouco ele sai da igreja, daqui a pouco diz: quando crescer e não tiver mais na autoridade da mãe, do pai, da avó, eles desviam. Alguém olhou para a nossa história, era assim, porque na nossa família o negócio era estreito, irmãos. O povo não servia a Deus, era um povo ruim, era um povo ignorante. As pessoas olhavam e falavam: esses daí não vão ter jeito não, esses daí não vão para lugar nenhum não. Daqui a pouco estão nas drogas, daqui a pouco estão na prostituição, ou estão atrás das grades. Já passaram mais de 18 anos, e nós estamos aqui, porque o que Deus começou através de vovó, de titia, não para neles. Aí eu vou profetizar para a vida de alguém: não vai parar em você. Ele está dizendo: eu estou trabalhando. Ele está dizendo: eu estou trabalhando. Ele está dizendo: eu estou trabalhando. Alguém já julgou a tua história e já colocou um ponto final, mas ele disse: ainda eu estou trabalhando. Glória a Jesus.
Aí hoje a gente passa em alguns lugares e não é soberba, não é querendo se achar ou se mostrar ou algo do tipo, não. Esses dias eu fui comprar um refrigerante. E o rapaz que me atendeu, que conhece a gente há muitos anos, desde criança, a gente andava em tudo quanto é lugar por aí. Ele começou a chorar e falar assim: eu estou muito feliz, de verdade, porque para todo mundo aqui na região que a gente mora, vocês não iam dar em nada. Olha, vocês não iam dar em nada. Mas hoje eu olho vocês, tudo casado. Isso é Deus que faz, irmãos. Isso é Deus que faz. Pegar um cara feio que nem eu, dar uma mulher linda igual aquela ali, isso é coisa de Deus. É só Deus que faz. Morei a vida toda de aluguel. Já que a menina veio contar a bênção dela, eu posso contar a minha vida? Olha a cara dele, ele é bravo, irmãos. Sempre morei de aluguel também, irmãos. Nós vamos completar 2 anos de casado daqui 2 meses. E a gente casou, irmãos, muito rápido. E tipo assim, ela falou uma coisa que é muito forte: Deus prepara tudo. A gente ficou preocupado. A gente ficou muito preocupado, porque casamento preocupa a gente. Eu não sei se você já casou, mas quem já casou já sabe, é uma preocupação terrível. É uma dor de cabeça, é uma coisa aqui, é outra coisa ali, é outra coisa lá, e o negócio parece que vai dar certo. E a preocupação dela era a casa, era os móveis. E ela não queria qualquer coisa não. E eu disse: Senhor, me dá condições para você. Dá condições para a gente, porque é difícil. Mas o Senhor preparou tudo. O Senhor nos deu condições. A gente comprou tudo novo na loja. Se eu falar que a gente ganhou alguma coisa, eu estou mentindo. Deus deu condições para a gente ir na loja e escolher o que a gente queria. Para você que é jovem, não fique preocupado não fique ansioso não, que Deus ele vai preparar tudo. Um certo dia ela me mandou mensagem e falou: vamos ali. Eu disse: ali aonde? Ela: ali. A gente foi olhar um apartamento. A gente chegou lá, olhou tudo. Como é que fala o nome daquele negócio lá que fica montado? Eu esqueci o nome. Stand. A gente foi olhar e viu tudo, o negócio lá bonito. Eu disse: Senhor, eu tenho condições para isso não. Tem não. Negócio com uma piscina bonita, sabe? Sempre sonhei em morar em um lugar que tivesse piscina, sabe? Mas Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faz. A gente deixou os documentos, fez um monte de coisa e foi um embaraço, um negócio. Mas nós conseguimos comprar o nosso apartamento. E hoje a gente fica ansioso porque o pessoal fica mandando foto no grupo. A gente comprou na planta e o pessoal tá mexendo no terreno e é uma obra muito grande. E a gente fica ansioso, fica olhando: ai Senhor, e parece que não saiu. Eu preguei aqui na sexta-feira, né? O pior momento é quando eles estão fazendo a fundação, né? Porque parece que não sai do lugar, parece que o negócio não anda. Às vezes eu vinha do trabalho 6 horas da manhã, eu trocava o percurso só para passar na frente para ver se tinha alguma coisa e sair do lugar. Eu ficava: meu Deus, esse povo não trabalha, não sai do lugar. Eles não sabem o quanto que eu sonhei por isso aí não. Mas aí eu entendi, irmãos, que o tempo é necessário às vezes para amadurecer a gente. Tem coisa que só pega estrutura com o tempo. Tem coisa que só
fica de pé se tiver estrutura, e para ter estrutura é necessário tempo.